Oi, pessoal, tudo bem? Vamos corrigir, pessoal, agora os exercícios da seção Amplie, tá? Eu vou dividir essa correção em algumas partes para não ficar muito comprido o vídeo, tá bom? Então, muitos exercícios eu já corrigi com vocês, mas eu vou gravar para deixar registrado aí para quem tiver alguma dúvida ainda, tá bom? Então, olha lá, página 193, a seção Amplie do capítulo 2, tá bom? Do livro. Então, vamos lá, vamos começar. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a tela. Aumentar aqui um pouquinho também. Então, exercício 1 fala assim: indique um número inteiro. Lembra o que é um número inteiro, né? O número inteiro são aqueles números inteiros mesmo, né? Sem vírgula, sem fração, tanto positivos quanto negativos. Então, é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas aí também é o -1, -2, -3, tá? Infinitos. Infinitos positivos e infinitos negativos. Então, quer que a gente represente, né? Indique o número inteiro que representa cada situação apresentada aqui do item A até o item G. Então, vamos lá. Ou eu vou representar por um número positivo ou eu vou representar por um número negativo, só isso, tá? Letra A. Congresso estuda a proposta de ganho de R$ 60 no salário mínimo. Pessoal, ganho de salário mínimo, né? Ganho é positivo. Então, tem a palavrinha ganho aí, a gente já escreve mais 60. Preciso do sinal de mais? Não, se escrever só 60 já tá correto, né? Eu falei para vocês, o 60 sozinho já representa um número positivo, tá? O sinal de mais não precisa acompanhar um número positivo. Dietas que prometem perda de até 5 kg por semana. Perda, -5. Letra C. Ontem ganhei R$ 380. Ganhei é mais 380. O avião atingiu uma altitude de 8.000 metros acima do nível do mar. Acima do nível do mar é mais 8.000, tá? O nível do mar é o 0, quem tá acima é positivo, quem tá abaixo do nível do mar é negativo. Olha lá, o submarino está a 300 metros abaixo do nível do mar. Abaixo do nível do mar, negativo. O balanço mensal da lanchonete de João fechou com prejuízo de R$ 547. Pessoal, prejuízo negativo, tá? Prejuízo negativo. Letra G. No último inverno, a temperatura na cidade de São Joaquim atingiu a marca de 4 graus Celsius abaixo de zero. Abaixo de zero é -4, tá bom? Porque abaixo de zero é negativo. Vamos para o próximo exercício. Exercício 2. As marcas na semirreta a seguir representam intervalos de mesma distância. Sabendo que O é a origem, então vamos marcar já aqui, ó. O é a origem. Eu vou marcar aqui um pontinho. Esse pontinho O é a origem, eu marco 0, tá? Então aqui é a origem. Sabendo que O é a origem e A, cadê o A? O A tá aqui. Representa o número 1. Que número representa cada ponto indicado na semirreta? Então, se o A é número 1, vamos colocar aqui todos os pontinhos, né? Aqui, ó, A é 1, logo F é 2, logo D é 3 e B aqui é 4. Tá? Vamos para os negativos. Esse é o 0. Eu vou colocar o 0 em uma cor diferente porque
é o marco de origem, né? É o nosso marco principal aí, tá bom? Vamos colocar agora aqui os negativos. A distância é a mesma, né? -1, daí aqui, o próximo aqui, ó, -2, daí aqui o próximo, -3, aí aqui o próximo, -4, tá? E prontinho, parou aqui. Aí, tava pedindo então pra gente, ó, sabendo que O é a origem e A representa o número 1, que números representam cada um dos pontos indicados na semi-reta. Já colocamos na própria semi-reta, mas para ficar mais bonitinho, a gente escreve aqui, ó. A é 1, F é 2, D é 3 e B é 4. Não vai caber tudo numa linha só, então a gente aperta aqui e faz aqui embaixo, ó. A é 1, F é 2, D é 3 e B é 4. Vamos fazer aqui embaixo os demais, ó. G é -1, P é -2, C é -3 e H é -4. Prontinho. 3. Analise os números inteiros que estão representados pelas letras M, N, P e R na reta numérica a seguir, de origem em O. Então, de novo, eu vou marcar aqui a origem, tá? Só para a gente ter o nosso marco aí, né? Central, nosso marco 0. Aqui é o nosso marco central, origem, aqui em O, tá? Os que estão para cá da origem são positivos. Todo mundo que tá para cá da origem é positivo. E quem tá para cá da origem é negativo, tá? Então, vou colocar aqui o sinalzinho aí positivo para quem tá para cá e fazer maior que ficou muito pequenininho esse positivo. Então, quem tá para cá são os positivos e quem tá para cá são os negativos, tá? Então, quanto mais à esquerda um número está, menor ele é. Quanto mais à direita ele está, maior ele é, tá bom? Então, pode-se afirmar que R é menor do que 0? É verdadeira. Vamos colocar um tiquezinho aqui que essa é verdadeira. Isso aqui é verdade, tá bom? Então, aqui a pergunta, na verdade, é: então pode-se afirmar que isso é verdade. Vamos ver as outras se são verdade ou falsa, tá? M é um número negativo e maior que N? Não, ó, gente, o M não é negativo. Ele tá para cá do 0, ele é positivo. Então, isso é falso, é mentira. C. P é um número negativo maior do que 0? Ó, P é um número negativo e maior que 0? Nunca um número negativo vai ser maior que 0, né? Sempre menor. A última, N, é menor do que R e é um número positivo. Ó, N não é menor do que R, né? Ó, N é maior do que R, mas é positivo, mas não é menor, né? N não é menor que R. Então, mentira, isso aqui não é verdade, tá? Isso não é verdade. Então, realmente a única alternativa verdadeira é a letra A, tá bom? Vamos para o exercício 4.
Observe a sequência numérica 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. E aí você vai responder: qual é o número que apresenta a 10ª posição? Para a gente pensar qual seria o número que ocupa, né, a 10ª posição, eu preciso perceber que regularidade está acontecendo. A primeira coisa que vocês vão pensar é verificar se caminhando do primeiro termo para o segundo termo está tendo uma soma ou uma multiplicação. Aí vocês vão perceber que não adianta somar daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Não existe alguma regularidade acontecendo só com a operação de soma ou de multiplicação de um termo para o outro. Mas existe uma regularidade acontecendo aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Este número 1 aqui, a gente pode escrever como o número 1 elevado ao quadrado. Este número 4 aqui, e eu já falei esses números para vocês, a gente escreveu muito essa sequência na lousa, né? Olha só, vocês vão lembrar. Este número 4 aqui é o número 2 elevado ao quadrado. Este número 9 aqui é o número 3 elevado ao quadrado. E assim vai acontecer sucessivamente. O 16 é o 4 elevado ao quadrado. O 25 é o 5 elevado ao quadrado. O número 36 é o 6 elevado ao quadrado. 7 elevado ao quadrado, depois vem o 8 elevado ao quadrado, 9 elevado ao quadrado, 10 elevado ao quadrado, tá? Vamos escrever os demais aqui, ó. Eu vou apagar essas reticências que estão aqui e vou escrever os outros termos aqui, ó. Apaguei, vou fazer os próximos aqui. O próximo aqui é aqui é o 7 ao quadrado, ó. 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado, 7 ao quadrado, 8 ao quadrado, que é 8 vezes 8, que é 64. Depois, 9 ao quadrado, que é o 9 vezes 9, que é 81. Depois, 10 ao quadrado, que é 10 vezes 10, que é 100, tá? Depois, vamos parar aqui. Depois, se precisar, a gente continua desenhando essa sequência. Então, olha que legal. Então, já achamos o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Ó, o 10º termo dessa posição, a gente viu que é o 10 ao quadrado, que é igual a 100. Acabou. Quer saber quem é o 16º termo dessa posição? Eu preciso escrever todos. O 1, né, que é o primeiro termo dessa sequência, é 1 ao quadrado. O 2, que é o segundo, é o 2 ao quadrado. O 3, que é o terceiro, é o 3 ao quadrado. O 10, que ocupa a 10ª posição, é o 10 ao quadrado. O 16 vai ser o 16 ao quadrado, que é igual a 16 vezes 16, que vai ser, pessoal, pode pegar a calculadora, porque nosso intuito não é fazer essa multiplicação, tá? Mas se quiser fazer, melhor ainda, né? E o 16 ao quadrado, que é 16 vezes 16, vocês vão ver que dá 256, tá bom? Olha que maravilha, nem precisei saber fazer um por um, né? Porque eu tenho que o 16º termo era o 16 ao quadrado, tá? E se eu quisesse saber quem era o 100º termo, né? Ou a 100ª posição, eu faria 100 ao quadrado, tá bom? Exercício 5, pessoal, vamos lá para baixo.
A distância entre as duas cidades A e B foi representada na reta numérica. Qual a distância entre as duas cidades? Qual a distância, então, entre as duas cidades? Pessoal, cada pedacinho desse equivale a 1 quilômetro, tá marcado aqui. Então, a distância entre a cidade A e a cidade B vai ser, vamos contar aqui, ó. Vou passar aqui com uma caneta, olha. Daqui até aqui, 1 quilômetro, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois, 7, 8, 9, 10, 11 quilômetros. Se eu quisesse fazer esse cálculo, que cálculo que eu faria? Fazer direto, sem contar um por um. Eu faria a diferença de 5 e 6, né? Ó, 5 menos 6, por que a diferença? Se eu quero saber a distância de um ponto até outro, eu vou fazer a diferença entre esses pontos, tá? Se eu pensasse aqui, ó, no ponto 1, qual a distância de 1 até 5? Eu tinha que fazer 5 menos 1, ficaria com 4. No nosso caso, eu estou fazendo a diferença de um ponto que é positivo para um ponto que é negativo. Vou fazer o mesmo cálculo, só que é 5 menos o menos 6. Lembra da regrinha, pessoal? Esse menos aqui na frente dos parênteses muda o sinal de quem está aqui. Então, esse menos nos dá a ideia de oposto. Então, eu falo 5 com o oposto de menos 6, que é mais 6, fica 5 mais 6, né? Ó, o oposto de menos 6 é mais 6. Então, isso aqui fica igual a 5 mais 6 é 11. Só que se cada pedacinho desse equivale a 1 quilômetro, eu vou ter que fazer 11 vezes 15, tá? Vou ter que fazer 11, porque são 11, né? 11 risquinhos vezes 15. Então, vou fazer aqui embaixo. Então, quer dizer que a distância vai ser igual a 11 vezes 15, não, desculpa, vezes 1, 15 nada, vezes 1 quilômetro, tá? Vamos colocar 1 quilômetro, que vai dar 11 quilômetros. E se fosse 2 quilômetros, faria 11 vezes 2. Se fosse 20 quilômetros, 11 vezes 20. 15 quilômetros, 11 vezes 15, tá? Depende da distância de cada um dos pedacinhos, tá bom? Exercício 6 e o último dessa página é o seguinte: a previsão do tempo apresentada por um telejornal para a região sul do Brasil no mês de junho de 2016 afirmava: dia 8, sol entre muitas nuvens. No leste de Santa Catarina e do Paraná, instável. Temperatura variando de menos 1 a 21 graus Celsius. Então, letra A. Na madrugada daquele dia 8, os termômetros do leste de Santa Catarina e do Paraná marcavam menos 1 grau Celsius. Ao meio-dia, a temperatura já havia subido 7 graus Celsius. Quanto marcava os termômetros ao meio-dia? Pessoal, vou ter que fazer a diferença da temperatura do meio-dia com a diferença que estava aqui antes do meio-dia, que era menos 1 grau, tá? Toda vez que tem variação de temperatura, eu faço a diferença da máxima e da mínima. Diferença é uma conta de menos, então eu vou fazer 7 menos 1. Por que menos 1? Não era negativo a temperatura antes e depois ficou positivo. Então, a máxima menos a mínima. E a mesma coisa que nós fizemos aqui nesse outro exercício. 7 menos 1 é aquela ideia do oposto. 7 junto com o oposto de menos 1. O oposto de menos 1 é mais 1. 7 mais 1 é 8, tá? Logo, a variação da temperatura aqui ficou 8 graus, tá?
Lembra que eu falei? Distância é igual distância, né? Distância não existe distância negativa. Variação, a temperatura existe temperatura negativa, mas a variação de temperatura não. Se a gente pensasse num termômetro aqui, né? Vamos fazer um termômetro aqui, ó. Vou fazer o termômetro aqui. Termômetro aqui. E pensasse assim, ó. Que aqui no termômetro é o marco 0. Vou colocar o 0 aqui. Aí, vou fazer aqui algumas divisões, ó. Esse termômetro aqui tá muito pequeno, hein? Vou aumentar um pouquinho aqui pra cima, tá? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 graus positivos, tá? Então, 7 graus positivos. Mas eu não preciso ficar desenhando sempre, tá? Deixa eu colocar o grau aqui. 7 graus aqui, positivos. Aqui é 0 grau, vou colocar o grau também, tá? E aí, aqui para baixo, eu tenho as temperaturas negativas. Olha lá as temperaturas negativas. O -1 vai estar aqui, ó, né? O primeiro aqui é o -1, tá? -1 graus, tá? Então, se eu quero saber a variação de -1 até 7, olha quanto que vai dar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? No cálculo, é isso que eu vou fazer. A temperatura máxima menos a temperatura mínima. 7 menos -1 é a mesma coisa que 7 mais 1, por causa da ideia do oposto. O oposto de -1 é mais 1, tá bom? Então, eu vou ficar com 7 mais 1, que é 8 graus, tá bom? A variação, né? É a diferença. Então, imagina, se eu pegar aqui a diferença, né? A variação, quanto que caminhou de um até o outro, ó. Do -1 para chegar até aqui o 7, nós tivemos uma variação de 8 graus, tá bom? E aí, variação, eu faço a máxima menos a mínima. Se a mínima é negativa, eu vou ter isso aqui, menos -1, que é virar mais 1, tá? Vamos fazer a letra B, que tá na outra página. Aí, eu vou encerrar e fazer as demais correções dos outros exercícios em outros vídeos, tá? Para não ficar muito pesado, pessoal. Ó, a letra B fala assim: às 3 horas da tarde, os termômetros já marcavam 9 graus Celsius positivos, porém, à noite a temperatura voltou a cair e diminuiu 10 graus Celsius. Quanto marcavam os termômetros à noite? Então, quer saber o seguinte, à tarde, vamos lá, às 3 da tarde, marcava 9 graus. À noite, a temperatura voltou a cair e diminuiu 10 graus. Então, eu vou ter que fazer agora a diferença. Olha a diferença que a gente vai ter que fazer. A última temperatura medida aqui à tarde foi de 9 graus positivos. Positivo, então, vamos escrever 9 positivo. Posso colocar com mais 9 ou posso colocar só o 9, tá? Se voltou a cair, quer dizer que eu vou tirar esses 10 que diminuiu de 10. Então, 9 menos 10, números com sinais diferentes, eu vou sempre fazer a diferença entre eles, né? Fazer a subtração. E na resposta eu mantenho o sinal do maior deles. O sinal do maior é o sinal do 10, tá? Esse 10 é o sinal do que acompanha o 10, que é o negativo. Então, 9 menos 10 vai ficar negativo a minha resposta e eu faço a diferença entre eles. A diferença de 9 para 10 é 1. Então, à noite,
a temperatura voltou a ser de 1 grau Celsius, tá bom? Vou parar o vídeo e gravar o restante das correções em outro vídeo, tá bom, turma?